Olá pessoal, vamos prosseguindo com as nossas aulas de História. Hoje a nossa terceira aula e um assunto bem importante, fontes históricas. Já deixei para vocês a apostila aí na plataforma e vocês devem copiar no caderno e acompanhar a leitura aqui com a gente também e prestar atenção na explicação. Então, nós sabemos muito bem que o trabalho do historiador é o trabalho de produzir o conhecimento histórico. Quem produz o conhecimento histórico é o historiador. E nós podemos comparar o trabalho do historiador com o trabalho de um detetive. Nós sabemos que os detetives investigam os casos. E para poder investigar um caso, os detetives utilizam os vestígios deixados pelos envolvidos. Por exemplo, um fio de cabelo, um documento, uma pegada, alguma coisa que o envolvido em um crime deixa de vestígio ali. Então, os detetives vão analisar esses vestígios para tentar descobrir o que aconteceu. O historiador, ele age da mesma forma. Ele utiliza os vestígios, as pistas deixadas para tentar construir um conhecimento sobre a história, um conhecimento sobre o passado. E para poder fazer essa pesquisa, esses vestígios que o historiador utiliza, nós chamamos de fontes históricas. Então, o que são as fontes históricas? São os vestígios produzidos pelas pessoas do passado. Aquilo que as pessoas do passado produziram e deixaram, o historiador investiga essas fontes, pesquisa esses vestígios e, através dessa pesquisa, ele consegue reconstruir o passado e escrever na história, analisando o passado para nos ajudar a compreender o presente. E existem 4 tipos de fontes históricas. Temos as fontes escritas, as fontes visuais, as fontes orais e as fontes materiais. 4 tipos de fontes históricas que existem: escritas, visuais, orais e materiais. E aí na apostila eu deixei para vocês alguns exemplos desses tipos de fontes que o historiador pesquisa para poder compreender o que aconteceu no passado. Então, fontes escritas, temos aí como exemplos documentos, diários, cartas, leis, e podemos falar outros também, jornais, revistas. Tudo aquilo que possui um texto entra no grupo das fontes escritas. Uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, um documento de compra e venda de um terreno. Se esse vestígio do passado possui um texto, nós chamamos de fontes escritas. O segundo grupo de fontes que temos são as fontes visuais. As fontes escritas possuem texto, as fontes visuais possuem imagens. E aqui a apostila tem também alguns exemplos: pinturas, fotografias, desenhos, um quadro de uma parede, uma pintura numa caverna, qualquer coisa que seja imagem já entra para o grupo das fontes visuais, fotografias e tantas outras fontes aí. Se existe imagem, nós chamamos de fontes visuais. Então, fontes escritas, documentos, diários, cartas, leis, jornais, revistas, tudo aquilo que possui texto. Fontes visuais, pinturas, fotografias, desenhos, quadros, tudo aquilo que possui imagens. Esses são os 2 primeiros tipos de fontes. Também temos as fontes orais, que são relatos que as pessoas falam. Por exemplo, uma lembrança de uma pessoa mais velha que vivenciou um certo fato histórico. Quando essa pessoa relata esse fato, esse relato dela, nós colocamos no grupo das fontes orais. Mas também podemos ter lendas, cantigas, tudo aquilo que as pessoas falam, e contam, entra no grupo das fontes orais. E por último, temos as fontes materiais, que são objetos, brinquedos, construções, móveis, armas, vestimentas, utensílios de cozinha, os mais diversos objetos que os homens utilizaram e podem ser pesquisados pelo historiador
entram no grupo das fontes materiais. Então temos 4 tipos de fontes históricas. Fontes escritas, que é tudo aquilo que possui texto. Fontes visuais, que são as fontes que possuem imagens. Fontes orais, que são os relatos, aquilo que pode ser contado. E, por último, fontes materiais, que são objetos que os homens do passado deixaram e que o historiador hoje investiga para poder entender o que aconteceu no passado. E aí temos 4 exercícios no finalzinho do texto aí. O primeiro perguntando, o trabalho do historiador é semelhante ao de qual profissional? Nós já vimos no início que o trabalho do historiador é bem semelhante ao trabalho de um detetive. O que são fontes históricas? São esses vestígios produzidos pelos homens do passado. E a apostila também pergunta para a gente aí quais os tipos de fontes históricas que existem. Já falamos que são 4 tipos: fontes escritas, fontes visuais, fontes orais e fontes materiais. E por último, exemplos de cada tipo de fonte histórica. Então você vai colocar fonte escrita, colocar alguns exemplos, fontes visuais, também colocar exemplos, e assim com as fontes orais e com as fontes materiais. Então, preste atenção na apostila, copie no caderno, faça os exercícios, e esse vídeo aqui é para auxiliar vocês a compreender um pouco melhor o conteúdo. Bons estudos e boa sorte para todos nós.